Te aviso Agradeço com, aí. te aviso com 15 minutos também. Tá ótimo, tá Desculpa, viu, ótimo. chefe, mas não tem jeito. Hoje ela é dura, hein? Olha Não, só. primeiro quero cumprimentar aí meus colegas de mesa, cumprimentar aí o Lúcio Capeleto, cumprimentar aí o Décio, que é um grande parceiro aí nessa discussão da ANAPAR, e a nossa coordenadora de mesa, ela acenou uma forma de debate, e eu já vou me desculpar com relação a isso, e me justificar, porque durante os 2 dias que a gente está participando desse congresso, eu já orientei a minha fala aqui, dessa que deve ser a 8ª versão. Cada palestra que a gente ouve e cada demonstração que a gente ouve, tanto dos economistas, e aqui eu quero já deixar um registro que passaram por aqui os economistas e técnicos dos mais importantes do país. Acabamos de ter aí uma excelente apresentação do Dr. Luciano Coutinho, várias pessoas que estão refletindo também sobre a questão da pandemia, sobre a questão de Estado, sobre a questão desses reflexos todos que vêm hoje aí, nesse momento específico aí da história. Eu tenho dito que a nossa geração, ela é privilegiada de conhecer basicamente todos os movimentos históricos, desde um regime autoritário, uma conquista das diretas já, experimentar um governo popular, voltar de novo à ditadura, e esses movimentos todos ensinam que a gente precisa ter um alinhamento de visão de Estado. Então, o que eu pensei aqui? Eu pensei a gente começar a conversar um pouco mais sobre a visão estratégica do Estado. E dentro dessa visão estratégica do Estado, como o superintendente apresentou aí a sua perspectiva, nós vamos discutir um pouco na perspectiva dos participantes. Eu só tenho elogios à apresentação aí do superintendente, acho que ele está demonstrando um trabalho que está sendo desenvolvido, mas a perspectiva que esse trabalho está sendo desenvolvido, necessariamente, ela não beneficia a outra ponta. E por que eu estou fazendo essa primeiro marcação aqui? Porque se a gente vê a questão das assimetrias de tratamento, quando a gente vê aí as discussões todas que estão acumuladas, os patrocinadores têm um tipo de tratamento, e aí um tratamento até da pesquisa que o próprio Lúcio trouxe aqui, foram perguntados, foram questionados aí as empresas patrocinadoras, mas aos participantes, quem é que participou de algum tipo de avaliação com relação a isso? Com relação aos impactos que estão sofrendo. E aí nós temos uma divergência de tratamento muito grande, porque todas as alterações, e aí, se a gente for acompanhar as resoluções e as propostas normativas todas, que a gente tem aí feito um debate bastante aprofundado, eu estou há algum tempo nessa luta aqui da ANAPAR, e eu não consigo destacar nenhuma resolução que ela vem em benefício dos participantes. Nenhuma. Todas as alterações que foram colocadas, que são colocadas, elas têm um objetivo de manter o equilíbrio, de facilitar para as patrocinadoras, de não facilitar para que as patrocinadoras elas retirem patrocínio, sempre essa é a grande justificativa, como se as patrocinadoras, as empresas, elas não se beneficiassem em nada patrocinando os fundos de pensão. Ontem o Zé Roberto fez uma exposição aqui muito brilhante, dizendo também dessa relação, e aí as patrocinadoras elas são favorecidas com a questão tributária, elas são... Só que, na hora de fazer as avaliações todas, na hora de fazer as reflexões,
eu estou cansado de ouvir isso. Nós precisamos fazer as alterações, precisamos rebaixar os benefícios dos participantes, precisamos impor aí algumas limitações, porque senão as empresas caem fora. Essa é a primeira reflexão que eu quero fazer aqui com relação a isso. E nessa reflexão da assimetria de tratamento, quando a gente percebe mesmo essas resoluções, os participantes, eles não são participantes, eles são participados. E tanto o governo quanto as entidades de defesa aí das entidades se esquecem do pequeno detalhe: nós somos sócios, os participantes são sócios, os benefícios que hoje estão aí nos fundos de pensão, eles pertencem a um patrimônio dos participantes. Então, os participantes, eles têm o direito, eles têm a necessidade de que todas as alterações, elas sejam também combinadas com eles. Quando a gente olha a resolução, a própria legislação, ela define que o Estado tem que defender os interesses dos participantes. Ele está ali em defesa dos participantes. E aí entra uma outra questão, que é um terceiro ponto, que eu acho que dá uma boa questão aqui para a nossa reflexão, porque aqui a gente tem representantes do Brasil inteiro, dirigentes e pessoas que trabalham com previdência complementar no dia a dia. Entra um terceiro agente, aí, um terceiro ator nesse processo, que é o próprio Estado. E quando a gente fala de Estado, a gente tem que fazer uma primeira reflexão. O Estado, ele é fiscalizador, ele é legislador, mas, na outra ponta, ele é o maior patrocinador dos fundos de pensão. Então, como é que fica esse conflito de interesses que existe entre o caminho da normatização, o caminho da fiscalização, o caminho da imposição e o caminho dessa facilitação que eu estou colocando aqui sobre a ótica das patrocinadoras, ou dos patrocinadores, de uma maneira geral. E talvez seja por isso que as entidades não tenham um crescimento. Porque se a gente retoma lá a história da Previdência Complementar, quando foi constitucionalizada através da 6435, a visão estratégica do Estado era de que as entidades elas fossem compostas basicamente por empresas públicas, porque elas desonerariam a União do pagamento das aposentadorias dos trabalhadores das estatais. Naquele momento foi oferecida uma possibilidade para que os participantes aderissem a esses planos, e esses planos ofereceram aí condições muito favoráveis para os trabalhadores, até para que eles tivessem motivação para entrar nessas entidades de previdência complementar, e esse grande crescimento ele foi realizado, ele foi responsabilizado basicamente nessa primeira fase, que tinha também o interesse de fomentar o mercado de capitais e, principalmente, o interesse e o objetivo estratégico de constituir uma poupança de longo prazo. Lamentavelmente, essa poupança de longo prazo, ela foi constituída, esse 1 trilhão de reais que a gente hoje fala tanto nele, está também a serviço do governo. 70% desses valores estão em título público. E quando se tenta fazer um processo de aplicação desses recursos dos trabalhadores, em benefício dos trabalhadores, porque aplicar em economia real, você gera emprego, gera desenvolvimento, gera crescimento do país de uma maneira geral, e que possibilita uma vida melhor para os participantes, esses recursos são canalizados para títulos públicos do governo. Então, eu sempre tenho dito que aí fica uma situação contraditória entre o próprio investimento. Então, para eu ter um bom investimento, uma boa rentabilidade para os fundos de pensão, eu tenho que estar sempre na torcida de que o Estado esteja com dificuldades. Porque à medida que os títulos públicos reduzem os seus valores, eu não tenho mais opção. Então, assim, a criminalização que foi feita nos investimentos, na aplicação do investimento da economia real,
elas levaram um prejuízo incomensurável para os fundos de pensão, porque qual o dirigente hoje, e eu tenho feito esse debate, qual dirigente hoje tem a coragem de fazer um investimento em um fundo, qualquer um desses veículos de investimento, correndo o risco de levar uma autuação, de sofrer um processo, de ter a sua vida responsabilizada como tem sido feito até esse momento. E aqui tem um alinhamento muito específico, porque por que esses investimentos não deram certo? E aí a gente precisa fazer essa reflexão, já que a gente está aqui refletindo. Ou não deram certo porque a economia e a forma como foi conduzida esse desmonte da economia, grande parte dos investimentos tem muita relação com a Petrobras, com essas grandes empresas que foram destruídas. Naturalmente, esses investimentos tiveram muita dificuldade de prosperar. Eu não estou dizendo aqui que não exista desvios, não estou dizendo aqui absolutamente não é isso. A ANAPAR jamais defende uma conduta que não seja ética, que não seja correta, que não seja defensável, mas a gente precisa fazer uma reflexão. Será que todos os investimentos teve realmente esse viés de crime, como está sendo colocado, como foi banalizado, como foi induzido para isso? Essas reflexões que eu acho que a gente precisa estar colocando, e é bom que a superintendência esteja aqui, e provavelmente tem muitos dirigentes aqui que estão sofrendo o que eu estou dizendo aqui, em função do ato normal de gestão. Como o próprio Estado ele não define a lógica e os limites dos investimentos, e vamos admitir aqui que esse tipo de operações ele foi muito recente nos momentos que hoje está sendo analisados, é possível que tenha muita fragilidade nas análises, também eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, mas daí transformar isso em um carnaval, como foi feito, e aí uma criminalização generalizada dos investimentos, isso trouxe uma demonstração muito negativa para o sistema. Hoje, qual que é a realidade que a gente tem? A gente tem aí uma quantidade muito grande de entidades com déficit, nessa apresentação que foi feita e também no relatório que foi apresentado. Eu, aqui, superintendente, eu acho que seria até interessante fazer umas simulações dividindo os dois sistemas previdenciários que a gente tem. A gente tem um sistema previdenciário com a Previ e a gente tem um outro sistema previdenciário quando a gente tira a Previ. Essa grande recuperação que teve aí no sistema, basicamente foi em função de bolsa, onde a Previ ela carrega praticamente 60%, como foi demonstrado aí, tem um reflexo muito grande. Mas as outras entidades que não teve o mesmo apetite ao risco, e a Previ está com esse montante, não é porque teve apetite, mas é porque o histórico dela demonstra uma organização de investimento nesse sentido. Então, nós temos entidades aí que padecerão ainda desses resultados aí da crise, que a gente entende que não é só também a crise aprofundou, mas a economia ela já vem de lado aí há algum tempo, já vem com uma tendência muito negativa há algum tempo. Então, já que a gente está falando reflexão aqui, o que a gente pode pensar para o futuro? A primeira questão que a gente precisa, e aí os dirigentes e a ANAPAR, ela tem tentado contribuir muito com esse debate, é que os fundos de pensão, que a previdência complementar do país, ela tenha um papel de Estado, ela seja uma visão estratégica de Estado, e não de governos, porque aí os governos eles têm as suas orientações, têm as suas visões, e aqui não estou defendendo nenhum governo, nem governo de esquerda, nem do governo de direita, tiveram essa preocupação de ter uma visão mais estratégica para os fundos de pensão, como eles merecem, né? Eu
tenho discutido, tenho ouvido muito dos meus amigos economistas discutindo isso, que os fundos de pensão são estratégicos, principalmente nesse momento em que a gente está numa crise profunda. 5 minutos, Se os fundos de pensão não tomarem uma iniciativa de voltarem para os investimentos reais, para voltar o investimento na economia, eles não terão como contribuir nesse processo. Agora a gente tem que pensar como isso pode ser possível com toda essa visão que se criou em termos desses investimentos. E sobre a ótica do participante, quando fala que as questões estão resolvidas, eu quero trazer aqui duas situações. A primeira situação, e que a gente já levou, inclusive, para discutir também com a Previ, que apresentamos um documento, a primeira situação são os participantes dos chamados planos de contribuição definida. Esses participantes, principalmente aqueles que têm os seus benefícios continuados, benefícios vitalícios, eles tiveram um impacto muito grande com essa crise, eles tiveram uma redução muito grande nos seus benefícios. Nós tivemos aqui uma reclamação de um dos participantes que teve um impacto de 37%, não só em função da crise, mas também em função dos recálculos que são feitos, em função da sua reserva matemática. Mas a lógica que se discute, a lógica que se fala que os planos de previdência de contribuição definida não têm déficit, isso aí é uma tentativa de, pelo menos, enganar o participante. Tem déficit no momento em que as cotas elas são reduzidas. E para os planos de benefício definido, a gente tem aí a questão de várias entidades, de vários participantes sofrendo com o pagamento das contribuições extraordinárias. Essas contribuições extraordinárias, muitas vezes, elas poderiam, dentro da própria Resolução 30, permitir que se pudesse flexibilizar, se pudesse melhorar um pouco a condição do participante, mas essas iniciativas, elas são muito pontuais, ou então nem acontecem. E, por fim, eu queria chamar a atenção aqui sobre a facilidade hoje, vamos colocar aí um termo facilidade, de que os próprios patrocinadores eles estão enxergando e estão tomando a iniciativa de desrespeitar até os próprios regulamentos, até os próprios estatutos. Então, não se tem uma visão de Estado e uma função de cuidado com esse compromisso que foi assumido com os participantes. E, de novo, ressaltando aqui que esse patrimônio todo que foi acumulado, esse patrimônio dos participantes, ele tem que ser observado de duas possibilidades. Uma é o pessoal que já percebe o benefício, que tecnicamente aí os profissionais gostam de chamar de estoque. Esses são pessoas que a gente precisa ter um cuidado muito grande com eles, uma visão muito bem, um olhar de lice para que no momento da sua aposentadoria, no momento da sua percepção de benefício, aqueles direitos que foram conquistados, aí é direito adquirido, eles sejam preservados, e ainda nesses participantes que terão ainda seus benefícios sendo consolidados, a forma mais adequada e a forma mais segura que eles possam confiar nesse sistema, que eles possam ter certeza de que ao final do seu esforço de poupança, ele terá aí o resultado que ele espera, e não uma frustração de expectativa, como muitas pessoas têm reclamado. Então, eu coloco isso como algumas reflexões que nós precisamos fazer, e a questão dos servidores públicos também são questões novas que estão colocadas aí, para que a gente consiga preservar esse sistema que é tão importante, que é tão fundamental para o crescimento do país e é tão fundamental para a preservação da qualidade de vida dos trabalhadores. Muito obrigado, Cláudia. É para me corrigir, porque se eu passei aqui a impressão de que a ANAPAR ela defende interesses só de um segmento, eu queria rever essa minha fala, porque a ANAPAR é uma entidade que representa todos os participantes, inclusive ela é composta, por sua maioria, de participantes ativos. E por que é assim? Porque nós entendemos que
o papel de defender os assistidos, o direito dos assistidos é do Estado. E a própria Lei 109, ela define isso, quando ela fala lá no artigo 3º, que o Estado tem o dever de defender os participantes, e no parágrafo único do artigo 17, parágrafo único diz o seguinte: ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano, é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria. Portanto, então, não é papel da ANAPAR defender os assistidos, é papel do Estado. O Estado tem que cumprir a legislação, olhar a legislação e fazer com que ela valha, até porque é uma emenda constitucional. Então, assim, se eu deixei passar essa impressão, eu peço desculpas, porque não é isso a visão da ANAPAR. A ANAPAR é uma entidade que defende os interesses de todos os participantes. E como a gente está recebendo aqui, Cláudia, muitas manifestações e muitas, não vou usar o termo denúncia, mas muitas reclamações com relação às tomadas de decisões aí de alguns patrocinadores, talvez a gente pudesse aqui combinar com o superintendente, doutor Lúcio, que essas denúncias, ou essas reclamações, ou esses casos que estão trazidos, a gente fazer uma coleta deles, fazer uma complementação, e até provocar uma reunião Previc, com a mediação da ANAPAR, com esses participantes que estão trazendo essas questões, para que esclareçam o que está acontecendo, porque ficar também assim, sem uma resposta, eu acho que é ruim, as pessoas ficam muito frustradas. A ANAPAR tem um grupo de profissionais, um grupo de técnicos, atuários, economistas, um grupo bem qualificado na discussão disso, de pelo menos dar uma visão estratégica do futuro da Previdência Complementar. E aqui a gente trabalha essa questão segmentada, de duas formas. A gente tem que ter um olhar muito cuidadoso com os benefícios constituídos, é por isso que se chama sistema de capitalização. Hoje, as pessoas que estão aposentadas, elas capitalizaram esse recurso deverão ser suficientes para elas perceberem esses benefícios até o final da sua vida. E temos as outras pessoas, os outros trabalhadores que estão aí no mercado de trabalho, que estão entrando no mercado de trabalho, e que aí sim a gente precisa pensar numa previdência complementar mais adequada a esse novo perfil. O adequado, e aqui, como nós já discutimos esses 2 dias, é lutar pela reconquista e garantia dos direitos que foram aí, aos poucos, sendo eliminados, né? Eu acho que o direito ao trabalho, o direito à previdência, o direito à saúde, esses direitos constitucionalizados, acho que todos nós temos que estar preocupados com isso. E a ANAPAR, ela tem muito essa visão, ela tem uma visão segmentada. Como é que a gente vai constituir, que a gente tem sempre chamado essa segunda fase da Previdência Complementar, que ainda não capitalizou, que está aí no mercado, e o cuidado que a gente precisa ter para esses recursos já capitalizados.